O silêncio é um poderoso medicamento para a alma. E através do silêncio, nós temos como encontrar, muitas vezes dentro de nós, as respostas que tanto nós procuramos fora. Essa importante conexão, vale dizer que ela é fundamental para uma vida equilibrada. Afinal de contas, muitos dos problemas que nós experimentamos nessa vida certamente vem do barulho mental que nós nos deixamos envolver. Porém, a grande questão é que em meio ao mundo extremamente barulhento, raríssimas são as pessoas que enxergam no silêncio um remédio ou um mecanismo de revitalizar a sua energia anímica, revitalizar o seu vigor físico, as suas capacidades mentais. A agitação interna cada vez maior, que vem sem dúvida tomando conta das pessoas, tem nascido de um estado de ansiedade exagerado que perturba na maioria das vezes a psique humana. E isso faz com que o indivíduo passe a se sentir insatisfeito com o que tem e dessa forma ele procura buscar algo, talvez para enfrentar ali um estado de vazio que ele sente internamente e assim ele acaba caindo muitas vezes nas armadilhas da ilusão por acreditar que a vida está enfadonha, sem graça ou que aquelas coisas externas que criam muitas vezes o barulho e que acaba entorpecendo não vem acontecendo dentro de um ritmo que ele gostaria. O consumo sem necessidade muitas vezes nasce desse tipo de sentimento, pois muitas pessoas, quando se encontram tristes, melancólicas ou mesmo angustiadas, elas acabam saindo e indo às compras, E as coisas muitas vezes acabam acontecendo por impulso, como uma forma de disfarçar esse tipo de sentimento. Algumas pessoas dizem que isso dá até um prazer imenso e que em alguns casos isso se torna até incontrolável. No entanto, nós sabemos que esse tipo de prazer ele é momentâneo, ele é extremamente fugaz. Aprender a cultivar o silêncio, principalmente diante de tantos conflitos que nós estamos vivenciando num mundo tão conturbado, de fato não é uma tarefa fácil, E no mundo nós sabemos que vamos encontrar aí aflições. E para vencermos essas nossas batalhas internas e outras que encontramos aí pelo caminho das adversidades, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de bom ânimo, pois nem tudo está sob o nosso controle. Então existem pessoas que têm um perfil mais controlador e quando as coisas não saem como elas imaginaram, aí bate um certo desespero. Talvez o maior desafio para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, é aprender a deixar as coisas fluírem naturalmente para que elas tenham aí como focar no autoconhecimento numa tentativa talvez de diminuir esse estado de agitação. E aí desapegar é um treinamento, que passa a ser difícil. E esse exercício é um exercício de todos os dias. E aí é onde vem a importância do cultivo do silêncio, para que a gente consiga perceber o que está acontecendo dentro de nós e como nós estamos tratando com as situações externas que nos convidam ao desequilíbrio. Quanto mais nós resistimos em compreender as nossas reais necessidades, mais nós sofremos, porque, via de regra, nós fechamos os olhos para as questões que nós sabemos travar aí a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E o orgulho que nós alimentamos na alma é, sem dúvida, o maior obstáculo para aceitarmos essa realidade. E por esse motivo, nós vamos passando pela vida imaginando ter
algum poder no sentido de continuar sendo protagonistas das coisas que de fato não estão sob o nosso comando. Com esse estado de perturbação, como é que nós vamos conseguir manter algum tipo de serenidade? Isso é praticamente impossível. Em muitas ocasiões, nós projetamos um pseudo-poder buscando fazer com que as pessoas pensem que nós temos alguma capacidade para resolver algum tipo de problema. Porém, muitos desses problemas, eles não dizem efetivamente respeito, à nossa própria pessoa. E aí, o que acontece? Nós vamos aproximando pessoas convenientes e até mesmo algumas pessoas aproveitadoras. E essas, por sua vez, elas acabam se acomodando numa certa zona de conforto, dando a impressão para nós que elas estão ali dentro de um processo de submissão. E aí é que mora o perigo. Os orgulhosos, os vaidosos, acabam se imaginando uma espécie de guru, passando a dar orientações que não lhes cabem, e com isso acabam se metendo aí numa verdadeira enroscada, pois acabam também atraindo para si as sombras dos outros para a sua própria vida. Em resumo, gente, é só confusão. Então eu aproveito para reforçar aquela nossa campanha pela vida que eu tanto gosto, ou seja, cada um cuida da sua. Muitas pessoas acabam sendo desleais porque não conseguem lidar com as situações que escapam do seu controle, e outras porque se deparam em meio aos problemas difíceis da vida e se revoltam por não encontrarem meios para atender aos seus caprichos. Com isso, elas acabam, sem dúvida nenhuma, extravasando uma espécie de revolta, quando não deslealdade, que isso consequentemente acaba aparecendo, quando se utilizam, por exemplo, das redes sociais para denegrir a imagem dos outros, ou quando de forma sorrateira buscam as pessoas parciais para alimentarem as suas mentiras, afastarem aí as suas frustrações, que muitas vezes são motivadas pela inveja. A vida, nós sabemos, ela é composta por uma série de situações que certamente nos desafia praticamente o tempo todo, pondo aí em xeque o nosso autocontrole. E é por isso que quando nós estamos movidos pela emoção, por exemplo, as coisas tendem a perder o controle. E aí nós vamos dando vazão àquela chama interna, perigosa, que a princípio era só um pequeno foco, mas que depois, por conta, muitas vezes, de nós não dominarmos aí os nossos instintos, as coisas passam, sem dúvida nenhuma, a perder o controle. E quando nós vamos ver, já transformamos aquela pequena chama em um incêndio sem precedentes. As consequências disso são imprevisíveis. Por isso, antes de agirmos, é preciso realmente pensar muito bem, principalmente quando isso diz respeito a terceiros, ou seja, quando as nossas insatisfações estão relacionadas às outras pessoas. E aí nós somos, sem dúvida nenhuma, tentados por falta de autocontrole a extravasar a nossa raiva, por exemplo, E como disse, hoje nós temos aí um canal muito poderoso que são as redes sociais, e isso acaba, sem dúvida nenhuma, gerando uma espécie de poder, em alguns indivíduos, e com isso eles acabam se encorajando e cometendo alguns desatinos e se esquecendo da reação que os outros podem ter. E aí é preciso pensar,
muito bem antes de escrever ou falar alguma coisa. Assim, eu costumo dizer que todo cuidado é pouco, porque quando a gente está movido pela raiva, movido pelo ódio ou por sentimentos interiores, sem dúvida nenhuma, a ferramenta que tiver mais fácil ali à nossa disposição é aquela que nós vamos nos utilizarmos para expressar toda a nossa insatisfação. E aí eu pergunto, se nós tivéssemos ali naquele momento procurando respirar, procurando acalmar, procurando acerenar ali o nosso coração, manter um minuto de silêncio, será que nós tomaríamos uma decisão precipitada? Muito provavelmente não, porque a gente estaria numa condição interna de um silêncio maior que poderia nos trazer ali algumas outras saídas, de forma que nós não precisaríamos prejudicar as outras pessoas. Uma vez que nós estamos nesse sentimento, sem dúvida nenhuma, nós vamos acabar atraindo algumas pessoas que vão alimentar essa nossa chama. É como se elas chegassem ali para colocar mais um graveto naquela fogueira. E aí, nós que já estamos inflamados, ao aproximarmos pessoas que gostam ainda de alimentar essa chama em nós, o que pode acontecer? Uma explosão. E essa explosão nós sabemos, as consequências são imprevisíveis. Por isso é tão importante a gente, antes de agir, antes de ir para um canal de uma internet, por exemplo, para extravasar ali os nossos piores sentimentos, nós temos que analisar com bastante frieza, com bastante calma e tentar buscar outras formas de resolver algumas questões. E talvez a melhor delas é nós estarmos aí buscando, de uma forma mais direta, solucionar esses conflitos. Não de uma forma covarde, muitas vezes, se escondendo atrás de alguns canais para imputar ali toda a nossa insatisfação, todo aquele ânimo ruim que, sem dúvida nenhuma, nos trará algumas consequências. Então, nesse sentido, o silêncio ele vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar. E uma outra coisa importante também dentro desse aspecto é, sempre que nós formos procurar tomar uma atitude envolto ali de uma emoção, a gente buscar não fazer aquilo naquele momento. Espere 1, 2, 3 dias, converse com pessoas que esteja ali dentro de uma condição psicológica equilibrada, dentro de uma condição emocional satisfatória, porque certamente essas pessoas vão nos trazer ali melhores soluções do que aquelas que nós estamos muitas vezes sendo inspirados. É sempre muito importante nós buscarmos pessoas espiritualizadas dentro de uma situação de conflito interno que nós possamos estar sendo ali experimentados. E isso não é demérito nenhum, não é vergonha nós procurarmos conversar com pessoas que tenham uma vivência maior do que nós, termos essa humildade para reconhecer que não estamos naquele momento capacitados para resolver soluções tão complexas, Em alguns casos também, buscar aí a ajuda de um profissional que possa melhor nos orientar. A intolerância está cada vez maior e o ódio, parece, sem dúvida nenhuma, estar aí ressurgindo da época dos bárbaros e dominando as pessoas. O preconceito, a animosidade, o desrespeito ao próximo, e o egoísmo, eles têm aí encontrado muito espaço para, sem dúvida nenhuma, se manifestar. E algumas pessoas acabam aí atribuindo
esse aumento desses sentimentos a pandemia atual do coronavírus, uma vez que nós estamos aí ficando um tempo em isolamento social e isso teria agravado a violência doméstica, por exemplo, né? Mas nós só exteriorizamos aquilo que nós temos dentro de nós. Então, isso certamente não justificaria esse tipo de comportamento. Isso, muito provavelmente, apenas tem aí demonstrado para nós a nossa própria incapacidade de lidar com os nossos próprios conflitos, com os nossos fantasmas, né? Como já se referia Gandhi, nós só damos para os outros aquilo que temos dentro de nós. Nós não temos como passar para as outras pessoas aquilo que nós não cultivamos no nosso coração. De certa forma, nós estamos sendo forçados pelas circunstâncias a olhar mais para dentro de nós mesmos, já que numa situação dita comum, ou seja, fora desse cenário de isolamento, nós muitas vezes caímos aí no automático, sem se dar conta da situação emocional que nós nos encontramos, né? Então, os estados, por exemplo, de angústia, excesso de raiva, depressão, né, que pode levar aí, se não tratada devidamente, a uma síndrome do pânico, por exemplo, podem estar aí, sem dúvida nenhuma, sendo potencializadas, né? E com isso, aquilo que já não vinha bem, vai tendendo, sem dúvida nenhuma, a piorar, né? Algumas pessoas, elas estão aí refletindo, sem dúvida, sobre o passado, né? Olhando, por exemplo, né, a forma com que elas trataram algumas pessoas importantes para elas, né? Ou seja, com desprezo, né? Percebendo que lhes faltaram aí alguns atributos importantes, como a paciência, a compreensão, né? O autoconhecimento, a importância do silêncio para poder falar menos e ouvir mais, né? Passar a tratar as pessoas com mais amor, com mais lealdade. Então, tudo isso, né, sem dúvida nenhuma, pode estar sendo aí observado por todos nós, se nós tivermos o mínimo de humildade para aprender com essa situação que nós estamos momentaneamente vivendo. E aí, nós sabemos, não é? Aquele que hoje despreza, amanhã, sem dúvida, será desprezado. Afinal de contas, essa é a lei. De qualquer forma, nós podemos, sem dúvida nenhuma, tirar, né, deste momento difícil que o mundo está passando, uma grande lição, aproveitando deste momento para rever a nossa forma de pensar, a nossa forma de tratar as pessoas, a maneira com que nós estamos nos tratando. Afinal de contas, como amar alguém se nós não nos amamos? Como tratar bem alguém se nós ainda não aprendemos a cuidar de nós mesmos? Como desejar o bem de alguém se nós estamos na maldade? Ou seja, são perguntas que efetivamente nós precisamos responder para nós mesmos. Portanto, fica o convite: controle a sua chama no momento de adversidade, né? Respire, busque o silêncio interior para que você possa encontrar dentro de você o equilíbrio necessário para resolver as questões difíceis que vão fazendo parte do seu processo evolutivo. E daqui para frente, né, tome a direção da sua própria vida, né, estando, sem dúvida nenhuma, sempre de boa fé. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.